Olá, tudo bem com vocês, galerinha do sétimo ano? Nós vamos aqui finalizar as duas aulas que faltam dessa apostila, né? Vocês já iniciaram né, da apostila 7, vocês já tiveram a aula 1 e a aula 2 com a professora Mirella. Agora nós vamos fazer na aula de hoje a aula 3 e a aula 4, tá bom? Então vamos lá. A aula 3 está falando sobre os povos africanos e as conquistas dos portugueses. Assim como nos continentes americanos e asiáticos, formaram-se na África diversos e populosos reinos. Pelo continente, prevalecia uma grande diversidade cultural e linguística. Na religião, dada a variedade das crenças desenvolvidas na longa história africana, havia muçulmanos na África do Norte, cristãos da época final ao posterior ao Império Romano e povos de cultos tradicionais aos ancestrais, né? De oferendas às divindades, de cultos aos animais, coisas e de culto aos animais, às coisas ou aos elementos da natureza. Então, antes da chegada dos europeus na África, existiam reinos independentes. Então, pessoal, assim como aqui no Brasil, antes da chegada dos europeus, já existia aqui os povos nativos que depois receberam o nome de índios, na África também tinham os povos nativos de lá. Neles, em geral, as sociedades africanas eram divididas em várias categorias sociais, com atividades, funções socioeconômicas específicas. Os clãs, nós chamávamos esses grupos de clãs. Os clãs, unidos por uma base linguística comum, formavam as etnias. A figura do rei garantia a unidade dos grupos étnicos, sendo representados nas províncias por governadores ou monarcas legais. Então vamos lá, África e Brasil. No período colonial, milhões de africanos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil na condição de escravos. Com eles vieram culturas, idiomas e religiões que foram ressignificados por meio do contato estabelecido, né, com povos indígenas e europeus. Esse contato deu origem às diversas manifestações culturais, como samba, capoeira, o candomblé, as congadas, o maracatu. Alguns aqui, de repente, vocês nem conhecem, mas o samba, a capoeira, isso tudo veio dessa união entre nativos, né, entre África e Brasil, certo? Principalmente porque muitos povos africanos vieram para o Brasil, né, escravizados, e espalharam por aqui esses povos a sua cultura. Muitas das comunidades quilombolas, formadas por descendentes de africanos escravizados que buscavam a liberdade, persistem até os dias de hoje, como, por exemplo, a comunidade de Boa Esperança, não é assim? A maior parte dos africanos que chegou ao Brasil falava idiomas derivados de dois grupos linguísticos, o sudanês e o banto. Então vamos lá, o olhar europeu sobre a África. Na antiguidade, os europeus tinham poucas informações sobre a África, na Idade Antiga, né? Os viajantes da época conheceram inicialmente os territórios localizados ao norte do deserto do Saara. Então, na antiguidade, a Europa pouco tinha conhecimento sobre a África. Na Idade Média, representações fantasiosas divulgadas por viajantes europeus contribuíram para disseminar o preconceito em relação aos africanos. Demônios eram representados com a pele negra, e havia crença de que as condições climáticas da África provocavam deformidades físicas e morais em seus habitantes. Olha isso, pessoal. O que a fantasia não fazia na cabeça deles? Na época da Idade Média, eles primeiro tinham medo, né? Porque quem vivia na Europa era branco. Então, sabendo que aqueles que viviam na África era negro, então o que eles espalhavam? Que eles eram demônios, porque eles acreditavam, né, que demônios eram representadas com pele negra, sem falar que eles acreditavam que o clima do continente africano traria deformidades físicas, morais, né? Então olha a mentalidade deles. Já na Idade Moderna, durante a expansão marítima, os navegantes europeus então alimentaram as representações negativas sobre a África ao descrever de maneira preconceituosa os hábitos e os costumes dos africanos. Na Idade Moderna, eles já tiveram contato
com a África, mas eles descreviam de uma maneira muito preconceituosa os hábitos e os costumes deles. Já na Idade Contemporânea, ó, o legado do preconceito europeu em relação à África ainda se faz sentir por meio de estereótipos disseminados pelo mundo a respeito dos africanos e do seu continente. Né? Estereótipo seria tipo como que eu posso dizer? A África ainda se fez sentir por meio dos estereótipos são aquelas coisas. A África se faz sentir por meio da visão errada que o mundo tinha sobre eles, né? Vamos colocar estereótipo como se fosse a visão errada, né? Olha aqui, ó, os povos africanos. A África antes dos europeus. Nós temos aqui principais reinos africanos, não dá nem para enxergar direito, mas aqui tem. Nós temos a África atualmente, a África política, o mapa político do continente africano. Reinos sudaneses. No norte da África desenvolveram-se importantes reinos graças ao rico comércio transsaariano. Entre eles nós temos aqui o primeiro, Reino de Gana. Formou-se no século III graças ao comércio que se estabeleceu entre ganenses e árabes. Trocava-se ouro e nós de cola por produtos como tecido, cobre, sal, joias, tâmaras e figos. Atingiu o apogeu entre os séculos VII e século XI. Né? O apogeu é o período máximo de crescimento. Né? A expansão islâmica e as revoltas dos povos dominados enfraqueceram o reino, que acabou sendo incorporado ao reino de Mali no século XIII. Olha lá, o reino de Mali agora. O reino de Mali desenvolveu-se entre os séculos XIII e XVI. Isso. Desenvolveu-se entre os séculos XIII e XVI. Ouro e noz de cola permaneceram como os principais produtos. A conversão do islamismo dos povos urbanos foi mais abrangente do que em Gana. A cidade de Timbuktu tornou-se importante pelo comercial e cultural. Após 2 séculos de hegemonia, o Mali foi incorporado ao Império de Songhai. Né? Nós temos aqui a imagem do Império de Gali. Agora, o Império de Songhai desenvolveu-se no entorno da cidade de Gao. No século XV, expandiu-se conquistando Djenné e Timbuktu. O poder era centralizado pelo imperador. Djenné e Timbuktu passaram a abrigar milhares de estudantes. A ciência islâmica alcançou grande desenvolvimento. O império chegou ao fim com a invasão de Timbuktu pelos marroquinos. Enfim, são alguns povos africanos e o que desenvolveu nele. Agora nós vamos para as atividades. Nessa número 11, vocês vão completar as frases de acordo com o texto. Tá? Nós temos aqui a letra A, do outro lado aqui nós temos a letra B, a B, a C e a D. Vocês vão completar de acordo com o texto, tá bom? É só voltar lá e ver o que significa. Na número 12, sobre o reino de Gana, vocês vão ler e vão julgar entre verdadeiro ou falso as sentenças abaixo. Você vai ler uma por uma. Aquela que você achar que é verdadeira, você vai colocar um Vzinho. Aquela que você achar que é falsa, você vai colocar um Fzinho, certo? Número 13, no reino de Mali, qual cidade tornou-se um grande centro comercial e cultural? Songhai, Timbuktu, Djenné ou Presidente Kennedy? Enfim, tá lá no texto, tá bem fácil essa daí. Finaliza isso daí, dá pausa no vídeo, faz essas atividades e aí quando você terminar essas atividades, você volta, dá play novamente para a gente continuar aqui na aula 4. Vamos então? Aula 4, continuando falando de alguns povos africanos. Aqui, reino Iorubás. Os povos iorubás constituíram sociedades urbanas no território correspondente ao do sudoeste da atual Nigéria. A maior parte dos africanos escravizados levados para a Bahia eram iorubás. Então, muitos dos africanos que foram para a Bahia, que foram levados para a Bahia, eram iorubás.
Sua contribuição foi fundamental para a formação da cultura afro-brasileira. Cidade-estado de Ifé. Cidade-estado de Ifé originou-se de um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes formado por volta do século VI. Graças à sua posição privilegiada, tornou-se importante entreposto comercial e centro religioso. Sua arte destacou-se pelo refinamento, especialmente pelas esculturas de figuras humanas feitas de bronze e terracota. Olha aqui, ó, as figuras humanas, tá vendo? Por volta do século XVI, declinou economicamente, mas se manteve como centro de peregrinação religiosa. Declinou economicamente é o quê? Caiu, né? A economia de fé acabou caindo, mas se manteve como centro religioso. Reino de Benin desenvolveu-se entre os séculos XII e XIII, habitava por povos édos da região de Benin, se dividia em diversos mini-estados que aos poucos foram fundidos. O reino vivia do comércio, olha aí, o reino de Benin vivia do comércio. No século XV, incluiu os europeus entre os parceiros de negócio, fornecendo-lhes escravos, tecidos, marfim e pimenta. Sua riqueza se traduziu na arte, com a fabricação de esculturas de cobre e bronze. O reino foi desintegrado no fim do século XIX pelos britânicos, né? Aí são os povos do reino Benin. Agora os povos bantus. Nós temos aqui o mapa, ó, de onde eles se localizavam. Formados há milhares de anos, os povos bantus ocuparam o centro sul-africano por volta do ano 1000 a.C. Muitos dos escravos trazidos para o Brasil eram bantus. Sua presença se expressou na música, na arte, na dança e em cerimônias que fazem parte da cultura afro-brasileira. Então, pessoal, muita coisa da cultura africana aqui no Brasil veio desses povos bantus, né? Na música, na arte, né? Nessa cultura afro-brasileira, né? Muito encontrada, por exemplo, na região Nordeste, certo? Reino do Congo foi fundado no século XIV na África Centro-Ocidental. Desenvolveu o comércio de tecidos, sal, metais e derivados de animais. No século XV, por volta do contato comercial com o navegador Diogo Cão, o Reino do Congo estabeleceu fortes relações com os portugueses. Então nós vamos ver o Reino do Congo, inclusive, tendo relações comerciais com Portugal. Ó, aí Portugal, deixa eu aumentar aqui. Portugal passou a influenciar o rei do Congo, né, que era o Mani Congo, que se converteu ao cristianismo. Com isso, o Congo se tornou um reino cristão e expandiu sua fé por outras partes da África. Então, graças a essa relação entre Congo e Portugal, Portugal acabou influenciando, né, Congo, e eles acabaram se transformando num país, num povo cristão. O catolicismo formado no Congo caracterizou-se pelo sincretismo religioso, pois misturou crenças congolesas e católicas. Então, nós vamos ver ali uma mistura das religiões, né? Tanto da religião católica vinda de Portugal, quanto da religião dos povos do Congo. Na segunda metade do século XVI, as relações entre Portugal e Congo entraram em declínio. Então, nós vamos ver que essa relação aí vai finalizar. Família e sociedade. A fertilidade era essencial para a maior parte das culturas africanas. O número de filhos era proporcional ao prestígio de uma família. As mulheres férteis eram disputadas. Olha isso, pessoal. Os homens ricos podiam se casar com várias mulheres e ter centenas de filhos. Então, quanto mais filhos eles tiverem, quanto mais filhos eles tinham, mais prestígio, mais prestígio eles tinham, certo? Havia nessas culturas noções de responsabilidade coletiva. Em geral, as pessoas trabalhavam para o bem da coletividade. Então, quais eram as funções das mulheres? Elas tinham a função de procriação. O que é isso? Gerar filhos.
Ela era a responsabilidade das mulheres cuidar da agricultura, criação de animais, tarefas domésticas e artesanato. Quais eram as funções, as tarefas dos homens? Preparação do espaço voltado para o plantio, a construção de casas, a caça e guerra. E os idosos? Os idosos ficavam responsáveis ao culto, né, aos seus deuses ou aos seus ancestrais. Escravidão na África e o comércio transatlântico de escravos. A escravidão na África era praticada desde os tempos mais remotos. Então sempre existiu escravidão na África. É claro, pessoal, que não era da mesma forma que eles foram impostos aqui no Brasil ou em outras regiões. Em geral, escravizavam-se os inimigos, os prisioneiros de guerra, os condenados por crimes e os que não pagavam suas dívidas. Era essa forma de escravidão que tinha na África. Os árabes também praticavam a escravidão. Adquiriram escravos africanos, eslavos, búlgaros, gregos, turcos e etc. E os comercializavam nos mercados muçulmanos. Com a chegada dos europeus no século XV, o comércio de escravos se tornou uma atividade fundamental no Atlântico. Os portugueses, primeiros exploradores, estabeleceram acordos com as elites africanas para organizar o tráfico negreiro, atividade marcada pela violência, que também renderia altos lucros para a Holanda, Grã-Bretanha e França. Então nós vamos ver, pessoal, o tráfico negreiro, né? O que seria isso? O tráfico negreiro, o nome diz, traficar escravos negros para o Brasil. Nós temos aqui, ó, a diáspora africana. Entre o século XV e XIX, milhões de africanos foram trazidos à América como escravos. O que seria essa diáspora? É a saída, né? Essa saída obrigatória, essa saída imposta que os africanos sofreram durante esses vários séculos aí. Olha aqui, ó, o desembarque de africanos na América entre vários anos, ó. Nós temos Antilhas Francesas, América Britânica, Estados Unidos, América Espanhola e no Brasil. Vamos comparar só com o Brasil. Entre os anos de 1601 e 1625, olha quantos escravos vieram para o Brasil. E você vai ver, ó, que aí aqui houve uma queda, né? Mas se você for comparar, vai haver uma crescente conforme com o passar do ano. Né? Tanto é que no século XIX, olha aqui, 712,7 mil, escravos africanos, certo? Então, conforme o tempo foi passando, isso foi aumentando, né? E aí, se você quiser depois, compara com as outras regiões. Vamos então para as atividades. Número 14. Complete as frases. Novamente, vocês vão ler cada frase aqui, ó, da A, B, C e D, e vai completar de acordo com o texto. Na número 15, vocês vão ler cada frase e marcar V para verdadeiro ou F para falso. E na número 16, vocês vão ler, pessoal... Opa! Isso. Vocês vão ler, ó, análise o gráfico de desembarque de escravos da América e responda qual alternativa está incorreta. Vocês vão ler vocês vão prestar atenção nesse gráfico aqui. Analisando esse gráfico, vocês vão ler cada alternativa dessa. Mas presta atenção, nós temos 4 frases, A, B, C e D. 3 estão corretas. 3 frases estão com a alternativa correta, está certinho, né, se você comparar com o gráfico. Uma que está errada, uma que está incorreta, você vai marcar a que está incorreta. É aquela frase que você lê e fala, peraí, não está assim lá no gráfico não, beleza? Finalizando isso daí, qualquer dúvida, só vocês me perguntarem que eu estarei à disposição de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. Valeu!